Fala aí, pessoal, beleza? Tá começando mais um Metadata Podcast e hoje, se você não prestar muita atenção, você vai dormir. Mas é só depois da vinheta. Olá pessoal, Vitor Santos aqui, está começando mais um Metadata Podcast e vale a pena lembrar você de se inscrever nesse canal para acompanhar todos os episódios do Metadata e também acompanhar a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, qualquer agregador de podcast que você queira aí, beleza? Bate-papo hoje é com meu amigo Alberto Delisola. Fala aí, Alberto, beleza, cara? E aí, Vitor, tudo bem? Tô muito feliz aqui de poder conversar com você aqui. Eu te agradeço, o Alberto tá batendo esse papo com a gente. O Alberto vai se apresentar melhor, mas é professor de psicologia, é hipnólogo, hipnoterapeuta. Como que é o seu trabalho, Alberto? Dá um resumo pro nosso pessoal. Eu sou professor de psicologia, sou professor de hipnose, sou psicoterapeuta. Eu sou autor de alguns livros que as pessoas às vezes já leram e nem sabem que são os meus. Eu te conheci e eu não sabia que você era o cara que tinha escrito a trilogia do Mentes Brilhantes, Sim. Mentes Geniais. Os livros Mentes Brilhantes, Mentes Geniais e Mentes Fantásticas. E eu fiquei muito conhecido, na verdade, a partir de 2006, porque eu fui no Caldeirão do Hulk e comecei a fazer desafios de memorização ao vivo. Sim. E ninguém no Brasil fazia isso. Aí eu fui no Luciano Huck, fui no Faustão. Felizmente não fui no Linha Direta na época, mas foi falta de oportunidade, né? Ah, sim, não precisava lembrar de ninguém que você matou, Não precisaria. Época tava tranquilo. Aí esses livros ensinavam como ter uma boa memória. Sim. E aí depois... Você foi campeão de Sim, memória. eu sou recordista latino-americano de memorização. O recorde foi em 2007. Caramba. E ele existe até hoje, que foi a memorização de quase 6 baralhos inteiros. Então pegaram baralhos, embaralharam tudo. Aí em 1 hora eu olhava a sequência. Depois eu simplesmente... Eles recolhiam o baralho na sequência e me davam baralhos novos. Eu colocava na sequência dos anteriores e não podia ter erro. Inclusive, na época, eu memorizei 10. Não foram só 6. Só que quando tem um erro, já interrompe a contagem, né? Tá. Aí o recorde entrou, o recorde até hoje aí. Aliás, eu recomendo a todos aí, quem tiver interessado aí. Boa sorte. De poder bater o recorde, tá aí. E aí eu tenho feito demonstrações de memorização, mas também tenho trabalhado com psicoterapia e ensinar hipnose de uma forma científica. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, cara, pra gente começar. Hipnose é pseudociência? Cara, o que acontece com a hipnose? A gente tem 2 problemas graves. Tá. Bom, o fenômeno é real. Então, se você tá vendo o vídeo aí, se você acha que... será que aquele negócio foi forjado? Bom, tem até uns vídeos aí que parecem ter sido forjados mesmo, mas não precisa. O cérebro nosso é capaz de criar todas essas ilusões. Inclusive, a nossa realidade percebida, ela é criada. Eu não estou vendo realmente o que está aqui. Eu vejo aquilo que meus sentidos conseguem perceber. Então, a realidade está sendo criada no meu cérebro. Então, o fenômeno é real. O ponto é que a galera que curte hipnose geralmente não é uma galera científica. E isso tem a ver com as próprias origens da hipnose. Ah, é? Porque, na verdade, não sei se você já viu que tem uma certa associação de hipnose com espiritismo. Porque, na verdade... Tem. Mas a hipnose não teve uma origem mais associada à área da saúde? Não, na verdade não. Na verdade ela começa... Apesar de ela ser milenar, desde os egípcios já tinha práticas de hipnose, principalmente pela chamada prática do magnetismo. Só que tinha um médico muito famoso que trabalhou com a hipnose com o nome de magnetismo animal, que foi Mesmer. Então Mesmer fazia curas. A ideia de Mesmer era que se eu conseguisse rebalancear sua energia a partir do cérebro entérico, você teria um rebalanceamento, eu usaria a minha energia do magnetismo animal para curar o seu corpo. Só que aí foi descoberto que não existia magnetismo, era sugestão. As pessoas faziam isso pela sugestão. Mas o que aconteceu? Mesmer parou de falar de magnetismo. Só que começaram a ter seguidores de Mesmer. Um dos seguidores foi o Barão de Poteto, que continuou ensinando a perspectiva mística. E teve um cara que você provavelmente conhece, que foi aluno do Barão de Poteto, chamado Allan Kardec. Allan Kardec também estudou com o Barão de Poteto sobre magnetismo. Então, essa questão de cura por imposição de mãos, essa prática toda tem uma origem de onde veio a hipnose. E a prática do espiritismo, por exemplo, ela é associada com essa imposição de mãos, o magnetismo e tudo mais. E isso fez
com que quem trabalhasse com hipnose hoje associasse a hipnose com terapia quântica. Inclusive, cara, acontece uma coisa absurda, que é o seguinte. Eu detesto o termo terapia alternativa, medicina alternativa. Porque pra mim é o seguinte, é medicina. Se ela tem um sobrenome que não é uma especialidade médica, ela é uma pseudociência, ela vai ser uma coisa questionável, né? E a hipnose frequentemente vai ser mostrada junto a várias outras práticas que não têm fundamentação científica. Então vai ser colocada junto com o reiki, vai ser colocada junto com barra de access, vai ser colocada junto com terapias quânticas. E quando o governo, isso foi pior, quando o governo autorizou o SUS a ter práticas alternativas à saúde, colocou aquele tanto de coisa que não tinha embasamento científico, e colocou hipnose junto. E aí parece que é tudo a mesma coisa. E na verdade não é. Agora, hipnose é pseudociência. Bom, o fenômeno hipnose, por mais seja difícil recortar o que seja, é difícil recortar. Será que eu vou falar de hipnose sobre a alteração de níveis médios das ondas do meu cérebro, ou vou falar a respeito de fenômenos que estão acontecendo? Enfim, a ciência vai ter várias formas de definir isso aí. Mas o fenômeno é real. Ponto. É real. Isso, inclusive, é muito utilizado para controle de dor, controle de ansiedade. E temos a chamada prática da hipnose baseada em evidências. Então tem muito médico, tem muito pesquisador sério. Tem um cara chamado Irvin Kirsch, que é especialista em placebo, trabalha em Harvard, e ele fala muito sobre o poder da hipnose. O problema, Vitor, é que tem muita gente que vai falar das potencialidades da hipnose e vai falar de uma forma absurda. Algo que acontece, inclusive, com o seu trabalho, que é a questão da leitura corporal, comportamento e tudo mais. Vamos falar o que não é. Vamos falar o que não é. Então, por exemplo, vai falar assim, hipnose é capaz de fazer uma cura de depressão numa... Cara, eu já vi uma vez uma pessoa, um cara famoso aí da hipnose no meio, falando assim, que hipnose dá pra curar diabetes. Cara... Dá pra curar miopia. Tem um pessoal que fala que hipnose consegue curar diabetes, consegue curar miopia, que fala que hipnose é capaz de curar depressão. Cara, depressão é uma das doenças mais graves que a gente tem hoje. Ela tem que ter um atendimento multidisciplinar. Falar que você vai curar uma depressão com uma sessão única de hipnose é um desserviço, porque na verdade... Isso não é possível. Cara, eu não vou dizer que as pessoas não podem se mudar assim. Porque as pessoas têm um direito de mudar. Então tem gente que pode estar nos assistindo aqui e que se sentiu transformada, às vezes, com a conversa de alguém. Às vezes você consegue dar um novo ressignificado. Você consegue ressignificar a sua vida com a conversa. Sim. Quantas vezes uma conversa que a gente teve com alguém foi transformadora? Sim. Então eu não vou dizer que é impossível alguém se curar. Agora, isso aí é na individualidade daquela pessoa. Eu afirmar que existe comprovação que a hipnose é capaz de tratar a depressão numa hora, infelizmente, isso aí não é uma afirmação séria. E o pior é que isso acaba afastando as pessoas do uso da ferramenta, que é uma ferramenta tão boa, entendeu? E a pessoa chega em você com essa poluída, com esse conhecimento. Cara, eu tive cliente que a gente ia tratar uma questão e ele já tinha ouvido de outros hipnoterapeutas que podia tratar aquilo em 15 minutos. Você olha, a gente vai precisar de várias sessões. Caraca. Porque o cérebro precisa aprender, eu tenho que criar novas conexões neurais. Então eu tenho que ter um processo de dessensibilização de certas redes neurais. Entendi. E eu tenho que ter criação de outra, é um processo de aprendizagem. Então não vai acontecer da noite pro dia. Então quando a gente chega com o cliente, a gente tem que sempre desconstruir, né, o que é hipnose. Agora, existem muitas evidências que hipnose funciona sim. Inclusive, a hipnose, outro ponto importante, não é um tipo de terapia. Não é um tipo de terapia. Não é. Porque sempre eu vejo o pessoal, hipnose, o terapeuta usa hipnose. Sempre vendendo como se a hipnose fosse uma terapia. Não, hipnose, quando a gente fala o termo hipnoterapia, a gente está falando que aquele terapeuta sabe usar hipnose no contexto clínico. Tá. Mas, na verdade, é um psicoterapeuta. Tá. Então, por exemplo, se eu vou fazer um atendimento de alguém que tem fobia, eu vou usar hipnose em alguns momentos. Por exemplo, a hipnose... ela é capaz, por exemplo, de estimular o sistema nervoso parasimpático. E isso diminuir a reação de luta e fuga, que a gente associa com medo, por exemplo. Por exemplo, eu tenho fobia de gato. Fobia de gato. Tá. Eu consigo usar a hipnose para dessensibilizar o seu cérebro, que na verdade, o que acontece é o seguinte, as pessoas acham que fobia, e tem umas fobias muito absurdas, estranhas pro senso comum. Fobia de palhaço, fobia de, enfim... a pessoa tem fobia de coisas assim bem estranhas, bem fobia específico. de anão, e fica supondo o seguinte, mas por que você tem medo? Você sabe que não é ninguém. Mas na verdade, a fobia, ela não tem a ver com pensamento, ela tem a ver com uma reação de luta e fuga, que é disparada aleatoriamente.
Então, por exemplo, a pessoa, por algum motivo, quando ela vê palhaço, o corpo dela dispara adrenalina, cortisol, e ela começa a respirar mais rapidamente e tem uma sensação de ficar ofegante. Ou seja, não tem pensamento. E a hipnose, ela consegue dessensibilizar isso. Entendi. Ou seja, a hipnose, ela ajuda muito, principalmente associada a técnicas de cognitivo comportamental, Sim, técnicas de análise do comportamento. Inclusive, tem uma pesquisa bem interessante que estava mostrando que se você fala que uma técnica de cognitivo comportamental tradicional da psicologia, um relaxamento, se você dá o nome de hipnose, mesmo que não tenha nada de hipnose, o sucesso aumenta. Você tá brincando, cara? Na verdade, a expectativa de mudança que a palavra hipnose traz é tão poderosa, que na verdade a pessoa começa a se transformar a partir daí. Então, é uma ferramenta incrível, mas infelizmente, quando vem alguém falar em público sobre hipnose, inclusive uma pessoa que eu adoro, que inclusive trabalha comigo, é o Carvalho. O Carvalho dificilmente vai falar alguma bobagem que envolve hipnose. É uma pessoa que tem uma noção muito boa do que dá pra fazer, do que não dá pra fazer. Mas infelizmente, quando a gente escuta o que é dito de hipnose publicamente, geralmente vai aproximar a hipnose de uma pseudociência. Sim. E, enfim, isso é muito ruim. Sim, cara. E eu acho que tem muita gente no meio, como a gente tava falando, né? Tem pessoas grandes no meio que tem uma expressão, aí o cara vai lá e acaba divulgando a hipnose como algo que não é. Como aconteceu muito comigo no começo, antes do meu canal virar referência, vamos dizer assim, tinha muita gente maior que eu que falava de linguagem corporal uns absurdos. Você acha que esse pessoal fala isso na ideia de ganhar visualização, de chocar? De verdade mesmo, eu acho que eles simplesmente não entendem. Você acha que é só ignorância? Olha, eu prefiro... Claro que... É mais saudável pensar dessa forma. É mais saudável, mas eu vou te dizer, porque na verdade, quando você conversa com essas pessoas nos bastidores, você vê que tem certos elementos daquilo que é dito, que é absurdo, que eles acreditam. A pessoa acredita nisso mesmo. Acredita. Então, por exemplo, uma coisa que eles fazem com a hipnose, que eu acho absurdo, é lidar com o tal do subconsciente como se fosse uma entidade. Meu pai. Então, por exemplo, você vai ser hipnotizado e seu subconsciente tem a solução e ele vai liberar a solução para aquilo. Isso não existe. Se outra pessoa dentro de mim... Pois é, eu posso falar, por exemplo, na postura do Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar, eu posso falar de pensamento automatizado. Se para você inconsciente é pensamento automatizado, se para você inconsciente é priming, se você inconsciente é o seu pensamento incubado, por exemplo, é coisa fantástica. Pensamento incubado é aquela coisa de você ter tentado resolver um problema há muito tempo, aí você desiste, e depois no lazer vem a resposta. Por quê? O cérebro continuou subconscientemente lidando com aquela questão. Se você me falar que isso é inconsciente, subconsciente, eu acho ótimo, beleza, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas as pessoas lidam com o inconsciente, com o subconsciente, como se estivessem falando de uma entidade espiritual que ele vai conversar e que tem um poder. Tem um livro que eu detesto, que tem hipnólogo que fala que é livro de cabeceira. Cara, o hipnólogo que fala que esse livro é de cabeceira, cara, tá de brincadeira, né? Que é Os Poderes do Subconsciente, de Joseph Murphy. Que é uma mistura de lei da atração. Eu acho que eu tenho ele por aqui, inclusive. Depois a gente pode ver o que a gente vai fazer com ele. Mas é uma mistura de lei da atração, porque na verdade Joseph Murphy era um pastor que queria fazer a escola do pensamento positivo, a ideia de que minha mente é capaz de criar a realidade. E o que eu tenho que semear... seguir a psicologia positiva, não o positivismo. Não, na verdade a psicologia positiva vai surgir bem depois. Chama Escola do Pensamento Positivo. A psicologia positiva é outra coisa. Mas não era no positivo no sentido positivismo científico, nada a ver. Não, nada disso. A Escola do Pensamento Positivo é no sentido de você imaginar e aquilo acontecer. Depois teve um outro movimento que foi lá pro bem recente, chamado Psicologia Positiva. Que, apesar de ter esse nome, é científica. Que vai descobrir a ciência da felicidade. Você provavelmente ouviu falar aquele livro de Harvard para ser feliz. Sim. São livros baseados em evidência e que vão falar dos benefícios da felicidade, como ter felicidade, como usar a meditação no dia a dia. Então, a psicologia positiva ela é excelente, só que a escola do pensamento positivo era um movimento meio filosófico, da autoajuda barata, entendeu? Então, ele que popularizou essa ideia de que o subconsciente tem um poder capaz, assim, de salvar a minha vida. É uma coisa muito absurda, na verdade. Transformar a sua vida, né? Cara, agora é muito absurdo quando a gente ouve uns conceitos, assim, totalmente fora. Eu lembro que uma vez me mandaram um desses videozinhos que viralizam em redes sociais, assim, né? Videozinhos de 15 segundos, tipo stories.
E eu lembro que uma vez, cara, eu vi, era um videozinho assim, era um rapaz, aí ele tava pra câmera, aí ele falava assim, você quer, videozinho de 15 segundos, você quer descobrir como a pessoa tá mentindo? É simples, você olhar pra cima, pra esquerda, não sei o quê, você olhar pro lado, ela tá mentindo, você olhar pro outro lado, ela tá falando a verdade. Videozinho de 15 segundos. E o que veio de gente me falar, Vitor, isso é verdade, isso é verdade. E, cara, é absurdo como essas coisinhas viralizam, né? Cara, pistas oculares, como a gente já conversou várias vezes, não tem evidência científica nenhuma. A gente estava até falando do Richard Wiseman agora. Né? O Richard Wiseman é PhD em psicologia, se eu não me engano, ele é professor emérito da Faculdade da Pensilvânia, eu acho. Transilvânia. E ele que levantou um mega estudo. Primeiro ele fez uma meta-análise de vários estudos anteriores para poder fazer o dele, né? E chegou à conclusão de que pistas oculares não funcionam para detecção de mentiras. Né? Eu sempre falo da detecção de mentiras porque resvala no que eu trabalho. Mas é absurdo como isso toma uma proporção muito grande, né? E às vezes quem chega falando isso pra mim é aluno meu que já estuda ou já fez algum curso de PNL. Pois é, a PNL e hipnose tem uma relação? Tem uma relação, sim. PNL, chamada Programação Neurolinguística, ela tem uma origem acadêmica. Ah, é? Ela começa, na verdade, com um grupo de estudos que tinham 2 terapeutas que trabalhavam na faculdade de psicologia, que eram Frank Pucelik e Richard Bandler. Sim, e eles estavam querendo descobrir qual que era a estrutura por trás do atendimento Fritz Perls, que era um cara forte da Gestalt terapia, um psicanalista. Gestalt. Uhum. Aí eles começaram a identificar alguns padrões no atendimento do Fritz Perls. E depois, alguns padrões. A ideia deles é buscar padrões que eles não percebiam que tinham. Por exemplo, o Fritz Perls talvez não soubesse que tinha. E a Virginia Satir, que era uma terapia familiar. Tá. Inclusive a Virginia Satir tinha alguns livros envolvendo terapia familiar e tudo mais, ela é bem famosa. Tá. Só que eles queriam identificar alguns padrões de comunicação que eles utilizavam. Inclusive, aí isso acabou surgindo, era um grupo de estudos que chamava Meta, e acabou virando um livro, porque depois teve um chamado John Grinder, que era um professor de linguística, que queria identificar, era uma coisa bem acadêmica, queria identificar padrões de comunicação por trás da mudança. Grandes inspirações para esses estudos de PNL era a gramática transformacional do Chomsky, que é uma das coisas mais complicadas que existe na linguística. Uhum. Então, para dizer que começou de uma forma muito robusta. Tá. Agora... Começou. Mas o que aconteceu? Naquela época mesmo, já desgringolou. Naquela época mesmo, eles começaram a criar curso, porque lançaram um livro chamado Estrutura da Magia, que era para falar do trabalho da Virginia Satir. E é um livro que tem um viés extremamente acadêmico. Tá. Muita coisa já foi refutada, inclusive, porque a ciência é assim. Sim. Ciência você coloca para ver se é refutado, e muita coisa do Estrutura da Magia foi refutado sim. Mas é anacronismo eu julgar um livro que foi lançado em 1970, 1974, alguma coisa assim. Então, na verdade, o livro foi refutado em vários elementos, mas era um livro acadêmico. Tá. Só que depois, Richard Bandler e John Grinder decidiram que eles iam ganhar muito dinheiro. E eles começaram a dar cursos de terapia e para poder patentear como se fosse algo novo, criaram o nome Programação Neurolinguística. E esse termo já é todo errado, porque a neurolinguística é uma parte da linguística que vai estudar sobre aquisição de linguagem, problemas de aquisição de linguagem e seus correlatos no cérebro. Tá. Então, quando você estuda a área de Broca, área de Wernicke, problemas de afasia, você está estudando neurolinguística. E o que eles faziam não tem nada a ver com isso. Uhum. Naquele momento, eles começaram a desenvolver várias técnicas terapêuticas que são bem interessantes, bem legais. Uhum. Só que começaram a criar uma teoria que não se sustenta para falar a respeito dessas técnicas. Aí criaram teorias sobre pistas oculares, que é a teoria da chamada representação interna, que seria o seguinte: se eu tenho uma fobia, eu vou investigar qual é a cor das imagens da cena da minha fobia, que eu imagino. Por exemplo, a primeira vez que eu tive a fobia, um cachorro, eu tinha 7 anos de idade, ele me atacou. Uhum. E a cena, para mim, é preta e branca. Então se eu alterar a sua estrutura interna, se você imaginar essa cena colorida, a fobia vai embora. Tá. Umas alegações bem extraordinárias que não se justificam. E o movimento da autoajuda pegou essas ideias da PNL, Anthony Robbins pegou, popularizou de uma forma absurda. Mandou brasa. E aí o ponto é o seguinte: várias das técnicas da PNL, apesar da explicação que eles dão, as técnicas terapêuticas, não tem a ver com o psicocular, por exemplo, as técnicas de acabar com fobia, essas técnicas, enfim, em geral, se você entende essas técnicas à luz da análise do comportamento e à luz da cognitiva comportamental, você vai entender por que elas funcionam.
E elas são bem ritualísticas. Então, eu acho legal um psicólogo, um terapeuta, aprender as técnicas de PNL à luz da ciência, à luz da neurociência. Não, na verdade, não é uma troca de submodalidade, de representação interna. O que está acontecendo é uma dessensibilização de redes neurais. Beleza. O problema é que, se você pega o que o Richard Bandler e o John Grinder já falaram publicamente sobre o que é possível com a PNL, como se fosse capaz de substituir a psicologia, como se a psicologia fosse atrasada. Eles falam no livro, tem um livro chamado Atravessando Passagens de Psicoterapia, que eles falam que terapia é capaz, existem exercícios capazes de tratar miopia e que a pessoa que tinha uma boa imaginação consegue tratar diabetes com o poder do pensamento, o que é absurdo. Agora, qual que é a conexão com a hipnose, galera? Tudo isso para poder responder. Um dos terapeutas que foi estudado por Richard Bandler e o John Grinder, Frank Puceli, que estava no início, foi expulso. Porque, na verdade, o Richard Bandler começou a ter um caso com a namorada do Frank Puceli, que na época, enfim, aí tem que ser uma fofoca do PNL. Vixe, não entra aqui na pauta, mas enfim. Quando estava só o Richard Bandler e o John Grinder, um dos terapeutas que eles queriam conhecer, por indicação do Gregory Bateson, que é um cara assim fenomenal, para quem quiser conhecer o Gregory Bateson, ele estava no grupo de PNL inicial. O Gregory Bateson, ele era fãzaço do grupo. E ele era muito amigo do John Grinder. E o Gregory Bateson falou assim, cara, tem um cara aí, lá em Phoenix, que ele hipnotiza as pessoas por meio de histórias. E esse cara é um dos maiores hipnoterapeutas de todos os tempos, que é o Dr. Milton Erickson, que é o acadêmico que mais escreveu de hipnose até hoje. Enfim, ele transformou a ideia de fazer hipnose, entendeu? Sim. E aí o que aconteceu? Eles foram lá estudar o Milton Erickson e lançaram um livro de modelos de padrão de conversação do Milton Erickson, que é um dos melhores livros que a gente tem, inclusive, sobre isso, e que foi um livro sério, inclusive. Então, a hipnose entra no sentido que várias das técnicas foram observadas a partir do Dr. Milton Erickson. Observa que falar de PNL é falar do Milton Erickson, por exemplo, que é um dos caras mais importantes da hipnose. Bandler, e falar do Bandler, que tá falando da cura da diabetes, entendeu? Então a pessoa, eu acho que tem que aprender a PNL sim, mas já aprender sabendo, olha só, você fica esperto, né? Porque... E aí, o problema é o seguinte, eu gosto de falar de fatos, eu gosto de falar de dados. As pessoas não querem falar disso. Elas querem outras coisas, entendeu? É muito mais fácil eu ter um negócio de psicocular. O que você acha daquele argumento da ação? Não, mas eu quero ver na prática. Não adianta você falar tudo isso, mas na prática eu fiz e funcionou. Cara, isso é o argumento mais estúpido que existe. Não, tem um terapeuta e professor de hipnose que fala o seguinte, eu preocupo é com o que funciona. Cara, isso aí você está falando que a base do seu trabalho é a mesma de um líder espiritual, de um pastor, é transformar evidência anedótica em algo relevante. Evidência anedótica, para quem não sabe, é aquela questão de que, na verdade, eu não posso pegar um caso isolado e pegar uma teoria a partir de um caso isolado, porque eu não tenho controle das variáveis. Cara, é absurdo. Absurdo. É igual assim, falando das pistas oculares. Se toda vez você vai lá e fala para todo mundo que você analisa, fulano olha pra direita e mentiu, uma hora você vai estar certo. Claro. Mas não tem relação, não significa que tem relação a causa e o efeito. É muito absurdo. Eu até tenho, vamos falar, se eu fosse falar alguma coisa de psicocular, aí eu vou ter que invadir a sua área. Eu acho que se você pensar em linha de base de uma pessoa que você conhece, poderia ser relevante. Por exemplo, vamos supor, a pessoa tem a mania de quando tá mais ansiosa, mudar o olho de determinada forma. Sim. Pô, mas se isso é dela, é idiosincrático, isso é dela... O que até onde eu me lembro, em 2017 foi feito um estudo, acho que pela Universidade de Oxford, comprovando movimentação oculomotora, então o nosso grupo de músculos aqui, oculomotores, durante a dissimulação. Agora, não especifica eixo, lado, direção, se acessou visual, auditivo, só especifica que quando mentimos, podemos ativar a musculatura oculomotora e aí olhar para algum lado. Ponto. Agora não especifica para onde que vai olhar e o que você sentiu quando você olhou para lá, se você viu. Porque na verdade o problema é o seguinte, é muito comum, tanto na PNL quanto nas pseudociências, como eu falo de pseudociência, e muita coisa da PNL é pseudociência, claro. É pseudociência ou a explicação é pseudocientífica? Você pensa na técnica, por exemplo, eu vou fazer uma técnica deles, que chama cura rápida de fobia. É uma técnica expositiva. Então ela poderia ser explicada pela psicologia comportamental, entendeu? O que é pior, na verdade, é a explicação que é dada. Só que, no momento que você afirma a cura rápida de fobia é uma técnica científica, você está afirmando com base na teoria que foi feita para usar. Então, geralmente,
eu considero uma pseudociência quando é feita nesses termos, entendeu? Porque esse pessoal do desenvolvimento pessoal, né, adora esse termo desenvolvimento pessoal e da autoajuda, adora usar a ciência quando convém. Quando convém. Saiu um negócio científico aí, ó. Perfeito. Não, mas eu só gosto da ciência, tem o meu amigo Pirula, né? Tem a frase que ele fala que eu adoro, que é o seguinte: eu só gosto da ciência quando ela concorda comigo. Porque se discordou, eu já não gosto. Então, tem uma coisa que é muito comum desse negócio, tanto de pseudociência em geral quanto PNL, que é a explicação tautológica. Qual que é o problema da explicação tautológica? Por exemplo, tem hipnólogo famoso que fala o seguinte: eu consigo fazer qualquer pessoa alucinar em hipnose. E fala isso, com todas as letras. E eu já vi ele tentando fazer várias vezes, pessoalmente, não deu. Porque não vai funcionar com todo mundo mesmo, não. Sim. Não vai. Aí, quando não funciona, ele fala assim: mas você não se concentrou. A culpa é da pessoa. A culpa é da pessoa. É uma explicação que é tautológica. Daí, né? Porque é uma explicação que é tautológica, por quê? É uma explicação que é sempre verdade. Mas o conhecimento não passa de científico a dogmático? Porque se ele é sempre verdade, nunca esse conhecimento é refutado. Se um conhecimento não é refutado, ele não é científico. Ele é um saber dogmático. Sim, as pessoas confundem muito, por exemplo, ciência com epistemologia com metafísica. Sim. É uma confusão. Por exemplo, as pessoas acham que a ciência busca a verdade. Cara, não. Ciência, ela não... Quem busca a verdade é metafísica. Ciência não busca a verdade, não. A ciência, ela busca modelos explicativos e que serão refutados. Sim. São refutados. Um dos princípios é o princípio da falsabilidade. Se você não conseguir aplicar isso... Se no momento que ele fala que todo mundo já não é científico mais, todo mundo consegue hipnotizar, Cara, não! Eu até acho que todo mundo consegue hipnotizar por um simples motivo. O fato de várias dessas pessoas terem aprendido já é uma prova que não é tão difícil assim. Exatamente. Porque hipnotizar é tão fácil. Tão fácil. Que qualquer pessoa que estiver conversando com a mim 1h30, eu explico a pessoa como que hipnotiza, porque é muito simples, é conseguir engajar a imaginação. Sim. Só que falar que todo mundo vai ter os mesmos fenômenos, o cara a gente não consegue falar sobre isso. Até existem evidências que tem treinamentos chamados treinamento sociocognitivo. Tá. Que consegue fazer a pessoa melhorar a sua resposta com a hipnose. Tá. Mas daí a falar, por exemplo, você já perdeu o nome com hipnose. Já perdi o nome. Talvez eu também perca o nome com hipnose. Talvez, se você fizer o treinamento, você consiga depois fazer uma anestesia, por exemplo. Mas daí a falar que você vai conseguir, hipnotizado, ver o Sherlock Holmes, em termos de cognição, porque é possível ver o Sherlock Holmes. Mas daí eu falar que você vai ver com certeza, cara, eu não sei. É só eu olhar no espelho. Aí pra mim tá fácil. É fácil demais. Cara, eu já recebi uns comentários de hating, assim, teve um que foi muito engraçado, assim, eu até levei pro Twitter, o cara falou assim, porque tanto a gente tem esse hábito, que é sempre referenciar alguma coisa que a gente tá falando. Eu referencio tudo. Ponto. E uma vez eu tava lá fazendo um vídeo, como de praxe, e teve um cara que dissertou, fez um textão assim, né? O foco do textão dele era assim: o Vitor é muito prolixo. Não sei por que ele fica toda hora querendo referenciar o que ele tá falando. Parece que é um desespero em mostrar que é inteligente. Não sei por que referenciar, tem que explicar o que funciona e pronto. Eu prefiro as coisas mais práticas. E outra, não sei por que ficar usando nomes e termos em inglês. Cara, é burro demais. Um atestado de burrice. Cara, pelo amor de Deus. Tipo assim, a crítica do cara é: você estuda muito. Você é muito... Não, porque na verdade o cara não entende que é muito complicado eu fazer qualquer afirmação. Por exemplo, se eu vou falar de hipnose e de placebo... Isso é um problema que eu tenho quando eu vou em programa de TV. Impressionante. Putz, não tem como não falar de Irving Kirsch, que é o cara que mais... Por que você não falou do Miguelzinho? Tem que falar esse Harvard Hirsch, né? Exatamente, cara, mas no Brasil não tem nada. Exatamente. O que eu faço? É o que eu falo, cara. Os termos que eu uso, os pesquisadores, são os caras que fizeram a pesquisa. Não tem como eu falar do Zé, que o Zé não fez a pesquisa ainda. Eu até queria que o governo investisse em saúde, investisse em ciência. Estamos num momento complicado aí, né? Vamos investir em ciência. Acho que nos últimos anos aí... Não vai ter investição. Então, eu até queria que a academia produzisse mais conhecimentos como esse. Sim. Mas, infelizmente, o governo não financia. Então, a gente vai ter que citar os estrangeiros mesmo. Eu não lembro um estudo que eu li uma vez, não foi um estudo, foi um artigo, na verdade, falando que no Brasil se produz muito artigo científico com pouca qualificação. Então, é uma máquina de produção de artigo científico, mas assim, aí você vai avaliar os artigos a fundo e é muito artigo picareta. Cara, existe um problema que é um paradoxo da academia, que é um problema grave e eu não sei como que responde, que é o seguinte...
criou-se na academia em geral a necessidade de comprovação de produção acadêmica. Tá. Ou seja, tem que ter uma certa métrica para saber que a pessoa está fazendo as publicações e as pesquisas e tal. Aham. Só que os critérios para identificar a relevância são um pouco complicados. Por exemplo, eu posso ir nesses 2 congressos mais ou menos aqui, apresentar 2 posters Tá. e apresentar um artigo lá, que Tá. tipo um artigo que não faz muito sentido. Porque aí na métrica do tal do Qualis lá vai ser relevante, vai entrar no ponto. Só que, ao mesmo tempo, eu falar o que deve ser pesquisado é complicado eu fazer isso. Então, Você editar isso é complicado editar mesmo. isso é complicado. Então, porque, por exemplo, muita gente fala assim, eu quero só pesquisar, a academia devia pesquisar só questão exata e biológicas, que são questões que a gente vai ter mais uso prático. Perfeito. Mas, na verdade, e quem vai falar, então, da arte, quem vai falar da filosofia? Se não for o Estado para financiar a filosofia, ou a arte, quem que vai financiar esse negócio? E o pior é o seguinte, tem várias das perguntas mais importantes, quem vai responder não vai ser a ciência, vai ser a filosofia. Por exemplo, a ciência consegue me explicar se é possível fazer um clone humano, mas quem vai me dizer se eu devo é a filosofia. Então, se eu pego e falo, não, igual o governo já fez, não, as faculdades de humanas não vão ter mais auxílio. Cara, mas o pensamento crítico vai vir de onde? Exatamente. Porque não cabe à ciência realmente falar sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que é ético, o que não é ético. Isso é papel da filosofia. Ou da religião, mas a gente prefere falar de filosofia. Sim. Porque a gente vive o Estado laico, entendeu? Exato. Em Então, teoria. É. Deveria ser o Estado laico, né? Deveria ser o Estado laico. Então, essa questão das publicações é uma questão complicada, Aham. só que eu não tenho solução. É aquele negócio de fazer, realmente. Todo mundo dá um papo longo, mas no fim não conclui nada, né? Não tem como, porque é uma questão complicada mesmo. Sim. Cara, eu tô percebendo que nossa conversa tá entrando aqui nos pontos meio polêmicos. A gente falou de PNL, a situação tá ficando picante aqui. Pra dar uma aliviada, eu vou chamar o nosso momento Mr. James aqui, Leonardo Stefano do canal Amarilo, vai entrar e vai refrescar a gente aqui. Palmas pra ele. Fala aí, Léo, beleza, cara? Como é que tá? Tranquilo. Beleza. O que você aprontou pra gente aí hoje? Vamos lá na minha contra-análise aqui do Alberto. Em um dos 3 canais deles, ele fez um vídeo sobre bebida alcoólica e ele conta uma pequena história da cerveja. E a cerveja que eu escolhi é para tirar o estereótipo que ele tem da cerveja, que ele diz que a cerveja antigamente era muito diferente da de hoje, então hoje eu trouxe uma cerveja diferentona mesmo, para mostrar que existe a culturas de outros países em líquido. Maravilha, vamos ver o que você aprontou pra Chique. nós aí. Trouxe uma cerveja aqui da minha adega pessoal, é uma cerveja sazonal de inverno. Que estilo que é essa daí, Léo? Smoked Porter. Smoked Porter. Porter é aquele estilo que eu gosto, que popularizou na Inglaterra. A Porter é o estilo mais antigo da Inglaterra e os Estados Unidos ele tem a ideia assim, ele pega estilos bases e transforma em outra coisa. Aqui tem o defumado, que é o estilo americano, que ele pegou a Porter, a base, e adicionou um malte defumado para trazer um sabor diferente. Legal. Vamos que vamos então. Nossa operadora de câmera já está capturando essas imagens maravilhosas. Quase. Se pingar, né, você faz outro copinho. Foi mal. Faz outro, deixa isso aí pra mim. Deixa o cagado pro apresentador. Eu gostei da arte, cara. Uma bruxa mexendo no caldeirão. Uma arte supersticiosa para um convidado supersticioso. Ele é inscrito no canal do Spook, pra quem não A sabe. gente vai enfeitiçar a cabeça dele agora. Não é hipnotizar, não. Sinta-se à vontade. Valeu. Agora só uma coisa. Antes do senhor provar. Você sabe que se o senhor não gostar, eu vou analisar e vou falar aqui, né? Com certeza, com certeza. Então já está Vai liberado. lá, hein, vai lá, hein, vai lá, hein. Vamos lá. Saboreie. Tem gosto de mel, não tem? Eu acho que não, mas um defumado, Um defumado. torrado. Mas eu não achei ruim, não. Gostou? Cara, eu gostei. E eu não costumo gostar de cerveja, não. Uhum. Não costumo gostar, não achei ruim, não. É, Porque, na verdade, tem umas cervejas que eu até gosto que são mais cítricas. tá. Deixa eu provar também pra ver Experimenta aí. como é que tá isso aqui. Esse gosto defumado é bom, cara.
É bem diferente. É que Eu nunca vi uma quando eu cerveja. assisti o seu vídeo, eu falei assim, eu vou ter que levar alguma coisa pra ele pra ele ver que não é só cervejas comuns, American Lager, que você encontra no supermercado. Então fui lá na minha adega pessoal e falei, caramba, Tem meu, gosto de fumaça mesmo. essa aqui que eu vou levar pra ele. Sabe aquela fumaça que sobe da carne do churrasco? Essa daqui é uma daqueles estilos que eles fazem Cara, aquela mas cerveja é com boa bacon. mesmo. Porque lembra muito A com bacon é o estilo House Beer. House Beer. Essa aqui é um estilo bem específico, Eu não tive é a muita impressão gente tinha que gosto de faz. bacon. Eu tive a impressão que tinha gosto de bacon. Não, aí tá certo. Aí tá Ó, certo. pela minha análise. Gostou pero no mucho. Não muito. Pero no mucho. Não, na verdade, eu achei que, na verdade, tem uma coisa interessante, que paladar é uma coisa aprendida. Tipo, tem muita coisa que a gente toma, enquanto de bebida, por exemplo, eu não gostava de spritz, nem crodino, essas bebidas da Itália que são muito ácidas, mas depois você começa a beber, você começa a entender o paladar, Sim. entendeu? Então o paladar é uma coisa aprendida. Não, muito bom. Eu tô recomendando, hein? Onde que acha pra comprar? Então, a gente tá esperando os patrocínios aqui, vou deixar pro Vitor fazer o... O nosso merchan. Patrocinadores que já entraram em contato conosco, a gente está respondendo vocês. E lembrando que se você quiser aprender mais sobre os drinks, quiser harmonizar melhor, é só seguir o Léo lá no canal Amarilo. Tudo lá, você pode seguir lá, pode harmonizar. Aqui que a gente tem de último vídeo nosso lá, Léo. É o vídeo do Cobra Kai. Qual é a cerveja que o Johnny gosta? O Johnny é o melhor mestre de Cobra Kai, então assiste lá. Beleza. Bom, Léo, obrigado mais uma vez. Valeu. Até a próxima. Então, Alberto, a gente falou sobre bastante coisa, cara. Eu queria saber sobre charlatanismo. Existem pessoas que usam da hipnose para praticar o charlatanismo? É o que mais tem, e são geralmente dois tipos. Quase sempre na religião. Quase sempre vai ser na religião. Claro que vai. Sempre vai envolver religião, mas tem dois tipos de pessoas que causam engano com a hipnose. Tá. Tem aqueles que causam engano com o objetivo de enganar, e tem aqueles que acreditam naquilo e acabam enganando as pessoas ao mesmo tempo. Tipo um pastor que acha que ele tá fazendo todo mundo ficar com o espírito, mas na verdade ele não sabe que ele tá usando técnicas de hipnose. Exatamente. Existe, na verdade, qual que é o ritual do uso da hipnose para enganar as pessoas numa grande igreja? Primeiro eles contratam um ator, o ator chega lá na frente e ele vai fazer um exorcismo com aquele ator. O ator finge que tá possuído. Finge. Cara, Só que aquilo é suficiente para as pessoas, não tem nada de é hipnose. uma prova social. É uma prova, não é só uma prova social, é uma sugestão de que a pessoa que tem o mesmo problema também pode ter problema com o demônio. E numa amostragem, sei lá, de 500 pessoas num templo, eu vou ter umas 5, umas 10 que vão achar aquela sugestão poderosa e vão sentir o demônio no corpo. Tem igreja, não vou ficar citando nome aqui, mas tem igreja que compra treinamento de hipnose fechado só para poder fazer esse tipo de coisa. Você tá brincando, Tem, cara. fazem isso. Inclusive, eu criei um critério para pastores e padres poderem fazer meu curso. Se o pastor ou o padre puder aparecer nas fotos de que fez o curso, é muito bem-vindo, porque tem muito pastor que usa técnica de hipnose no aconselhamento pastoral. Tem muito pastor que vai usar para poder ajudar com fobia, vai fazer o aconselhamento pastoral, que ele já faz. Tá. E muitos deles aí são apaixonados em ajudar as pessoas. Sim, só quer ajudar. E vai fazer com hipnose. E tem muito padre também. Mas quando o cara fala, quero fazer o curso, Só não posso aparecer em foto. mas eu não posso aparecer em foto, eu já corto. Esse cara não pode fazer, porque esse cara tá mal intencionado, com certeza. Por que não poderia aparecer nas fotos de um curso de hipnose, né? Mas tem alunos meus, tem um aluno meu aí que tava numa igreja muito famosa, eu não vou ficar comentando o nome aqui, né? Que eu não tô querendo Não. mais problemas Ninguém aí. quer processo. Eu não quero processo, mas tava numa igreja muito grande. E ele falou assim, cara, eu fui pastor daquela igreja por 15 anos e hoje que eu descobri que eu tava enganando as pessoas, eu fiz seu curso de hipnose. Porque ele observou um outro pastor fazendo os rituais de hipnose, os rituais de sugestão. Ele simplesmente repetiu e funcionou. E vai funcionar. E o pior é que é um fenômeno psicológico tão poderoso que parece que é realmente demônio, parece. Mas se, por exemplo, eu chego pra você e falo, nossa, já sentiu aquela pequena vontade de coçar o nariz? Isso já faz você ter vontade de coçar o nariz. O ser humano é assim. Então, as sugestões funcionam e agora tem gente que vai usar, após ter sofrido um auto-engano,
A gente já chegou a falar sobre auto-engano no seu canal. E então, o auto-engano não tem como eu falar que essa pessoa é um charlatão, porque ele tá enganando outras pessoas. Mas ele também é vítima do mesmo sistema. Eu garanto que esse seu aluno ele deve ter tido treinamento interno. Lá aprendendo essas técnicas ali, ele só repassou o que ele aprendeu. Não, na verdade, não fez nem treinamento, porque esse treinamento interno costuma ser feito só com a diretoria. Tem uma certa hierarquia e aqueles que estão mais embaixo não fazem treinamento. Eles aprendem lá na prática, observando, ele vê. Inclusive, meu amigo Iago Martins, grande amigo meu, ele comenta nos canais, num canal dele, um dos vídeos, tem 700 mil vídeos, né? Não vou saber que vídeo que foi, que ele viu numa igreja neopentecostal as pessoas tirando o espírito e era só hipnose, e que ele repetiu, funcionava. Então ele achava que era, só que uma coisa que intrigou o Iago é o seguinte: por que para acontecer o demônio tem que ter privação sensorial, tem que levar o pessoal no retiro, muitas vezes, no retiro? Por que estar no retiro sem comer, sem dormir e com barulho faz mais manifestação de espírito e demônio do que estar numa célula, tipo, fazendo um estudo bíblico? Comendo uma pizza ali. Comendo uma pizza. Então ele começou a perceber que existiam certas variáveis, certo? E ele mesmo chegou a hipnotizar pessoas sem saber que era hipnose, entendeu? Mas, geralmente, essa hiperestimulação sensorial, esse uso de sugestões, ver alguém lá na frente. E tem uma coisa interessante, o seguinte, é que uma das regras de várias religiões é não poder questionar. Isso é complicado, hein? Se você não pode questionar, o cara fez lá, ele vai falar, tem vídeo de pastor que fala que a mão colada, aquela mão colada, você já até fez com hipnose lá, que coloca a mão assim, colada e tudo mais. Fala que aquela mão colada é a mão colada, mãos amaldiçoadas de Miqueias, que era uma mão que tinha era fruto de um trabalho espiritual. E, cara, é absurdo. Isso pra mim é charlatanice. Nossa, eu já vi coaching, uns caras do coaching fazendo aquela galera, sabe aquele truque de empurrar? Que você não deixa a pessoa esticar o braço? Cara, olha só. Vamos lá. Aquele truque do empurrar, eu vi a primeira vez como um hipnotista inglês, amigo meu chamado Anthony Jacklin. Ele é muito usado na mágica, que é uma fisiologia. Fisiologia básica. Aí eu vi um coach, que inclusive xinga a audiência, é uma coisa que eu não entendo como que funciona. Eu acho que deve ser o mesmo coach que eu vi. Então. Você xinga o cara e fala assim, fala assim que eu sou um idiota, fala que você é um bosta, eu sou um bosta. Você xingou o cara todo. E depois usa de uma fisiologia para falar de poder mental. Eu acho pouco provável que ele não saiba que aquilo seja uma fisiologia. Pouco provável. Porque é uma coisa muito típica da mágica. É um movimento que alguns mágicos usam em números de mentalismo. Então, não tô falando, tipo, de como que alguém, com auto-engano, vai usar uma técnica tão específica que vem de shows... Que tem que pegar no braço num local estratégico. Exatamente. É muito estratégico, porque aquilo lá você pode empurrar com 15 pessoas. Então, talvez, lembrando, né, supondo que se o cara sabe dessa técnica e tá aplicando ela sem contar que é uma técnica, um truque, isso não seria charlatanismo, não? Olha, supostamente. Na verdade, muita gente vai falar o seguinte, mas o importante é a metáfora. É a mesma justificativa que eles vão dar pro glass walking, pro firewalking. Todo mundo sabe que a pessoa não queima o pé por questões da física. Ela não queima o pé, ela não corta o pé também por questões da física, porque tem muita distribuição, enfim. Sim. E o ponto é o seguinte, eles falam assim, mas é uma metáfora, e essa metáfora pode ser transformadora? Pode. Mas não me parece, pensando em Kant, né? Não me parece moralmente correto eu enganar a outra pessoa pra usar uma metáfora. Você tem tanta metáfora boa aí que não engana ninguém, entendeu? Sim. Então... Ou se você quer, né, pra fins didáticos ali no momento, preservar a reação emocional, nada te impede de, pós o evento, deixar bem claro pra todo mundo que aquilo não passou de um truque barato, né? Você depois, pessoal, vocês fizeram aqui, todo mundo deve ter ficado entregado, né? Então, isso aqui na verdade não é, vocês não andaram no vidro, não ia cortar o pé e tal, é isso, isso e isso. Mas aí é cada um com a consciência de cada um. Né? Eu, na verdade, eu não entendo como que pessoas vão... Porque existem influenciadores desse mundo do coach que eu não me identifico, aliás, eu não identifico quase nenhum deles, mas eu não me identifico, mas eu entendo a proposta. É uma questão de acreditar no seu sonho, acreditar que as coisas vão dar certo. Eu não entendo como alguém se conecta com outros
que vão falar que, você não sabe nada, você é um idiota. Eu não sei como que alguém tem coragem. Eu tenho um desses caras aí, do marketing digital, por exemplo, que vai responder as perguntas e faz questão de dar uma resposta extremamente mal educada e dá um print dessa resposta mal educada. Olha aí como que eu respondo aí, ó, esse cara aí é um trouxa, não sei o quê, tipo... Sabe, eu não entendo como que as pessoas se conectam, mas se elas se conectam, cada um sabe o que faz, entendeu? Ah, sim. Cada um vai atrás daquilo que gosta, que acha certo, né? Cara, você falou aí de vários influencers que tem nesse meio, a gente tava falando sobre charlatanismo e tal. Surgem várias polêmicas, né, cara? Relacionadas a vários nomes. E eu não acho que é polêmica. Você não acha que é polêmica? Cara, é igual falar, você acha que a Terra plana do Super Xandão é uma polêmica? Se eu acho que é uma polêmica? Não. Então, é a mesma coisa. É um assunto que é caso pronto, é caso bate pronto ali, né? Por exemplo, vamos lá, a gente fez análise do Super Xandão. O Super Xandão deve estar vendo esse trecho agora, deve estar falando pra você ir pra academia e falando que eu falo pra caramba e não concluo meu raciocínio, né? Exatamente. Do que a gente analisou do Super Xandão ali, do que a gente viu. Como que você vê, por exemplo, situações onde a pessoa tem aquela argumentação, por exemplo, ali no Flow, ele teve espaço pra falar ali. Como que você acha que foi esse negócio, tipo assim... Lembra que a gente conversou bastante sobre isso, do cara ir lá e falar sobre a Terra plana, e aí parecia que ele estava mais certo que os próprios apresentadores do Flow. Olha só, eu cheguei a comentar isso com alguns amigos, até cheguei a comentar isso com o Pirula. Uhum. Que... Pirula deve ter adorado, né? O Pirula não gosta desse tipo de coisa. Na verdade, o problema é o seguinte, eu adoro a proposta do Flow, adoro. Uhum. Essa foi a primeira vez que a gente tem um podcast que abria pro cara de direita, pro cara de esquerda, não tem cara cancelado. Isso eu acho, tipo, faltava isso. Uhum. A gente vive um momento tão polarizado, que por exemplo. Só aqui, só eu vou ali. te dar um exemplo claro aqui, ó. Eu assisti a entrevista do Boulos. Tá. Não me identifico com o Boulos politicamente, tá. Mas ele mostrou, ele teve a possibilidade, o espaço de se mostrar de um jeito que me surpreendeu muito positivamente. Uhum. Muito positivamente. E então isso já aconteceu com vários que foram lá no Flow. Você assistiu o Boulos ouvindo aquela música gospel? Entrar na minha casa. Exatamente, exatamente. Tá. E já fechando a casa pra não ter isso. Maravilha. E o ponto é o seguinte, por exemplo, apesar do Boulos ter ideias econômicas que às vezes diferem, eu sou social-democrata, publicamente, assim, não tem problema de falar sobre isso, mas não concordo com certas posturas e ideias dele em relação à política. Por exemplo, eu não sou a favor de tabelar preço, eu não acho que isso funciona. Tá. Mas eu não vou falar aqui daquilo que não é minha expertise. Só pra dizer que eu achei fantástico poder ver um diálogo de alto nível com o Boulos no Flow, certo? Legal. Eu acho que tem que ter espaço pra isso, porque a gente não tem que demonizar a extrema esquerda, a extrema direita. Vamos ver o que tem de agregar, né? O que essas pessoas podem agregar no debate político. Porque no momento que a gente fica nessa polarização, não existe diálogo e a gente acaba dando movimento, surge um movimento. Por exemplo, a gente teve um negócio absurdo, eu brincava que era a aglomeração do bem. A gente com o problema da pandemia, mas se o movimento de esquerda fazia uma aglomeração, mas essa é do bem, essa manifestação, enfim. Então, o diálogo com o Boulos promove o fim dessa polarização que me incomoda. Tudo isso para poder se falar, por exemplo, sobre o Super Xandão no Flow. Falando sobre a Terra plana. Agora, sobre a Terra plana. Claro que é fantástico a gente ter um espaço que as pessoas vão falar livremente daquilo que elas acreditam, das suas convicções, das suas crenças. O ponto é que, e eu não acho que o Flow tem responsabilidade com isso, quando a gente vai falar de temas pacificados da ciência, por exemplo, a Terra. Como o formato da Terra. Eu acredito, por exemplo, que, na verdade, já que eles queriam falar sobre aquilo, deveriam ter se preparado para poder realmente, porque não é tão difícil assim, cara, você refutar essa questão da afirmação da Terra plana. Então, o que me incomodou foi que eu entendo que esses meios de comunicação que têm uma divulgação tão ampla, eles, na verdade, acabam muitas vezes polarizando certas ideias que não são científicas e devem ter sido refutadas. Só que o Flow acabou resolvendo da melhor forma possível, foi chamando o Space Today, o Sacani. Na sequência, né? Na sequência que deu um show.
Deu um show de explicação. Então, eu acho complicado a gente, por exemplo, abrir para espaço de pseudociência. Eu acho que, cara, se a gente vai falar isso para milhares de pessoas, por que a gente tem que desinformar? Tá. E eu acho que o Flow percebeu isso, chamou o Sacani para poder esclarecer esse problema. Eu vou te dar um exemplo que surgiu na hipnose. Tá. Um amigo meu, Rafael Baltresca, fez um show de hipnose de palco no programa da Eliana. Tá. E foi excelente. Aí no final do programa, foi excelente participação, ela colocou enquete. E você acredita em hipnose? Eu falei, cara, peraí. O negócio já tem tanta documentação científica em vários recortes. Várias pessoas poderiam usar essa ferramenta. Será que o meio de comunicação deveria... É igual você fazer uma enquete, a Terra é plana? Eu não acho que faz sentido, entendeu? Eu acho que os meios de comunicação, eles não deveriam polemizar para falar de temas que já são bem confirmados cientificamente. Eu não acho que os meios de comunicação deveriam polemizar com esses temas que já são pacificados cientificamente. Então, só para poder finalizar, por exemplo, fui no programa da Fátima Bernardes. Você fui várias vezes, 8 vezes. Eu fui bem visto no programa da Fátima Bernardes. E me chamaram para fazer hipnose. E eu fui fazer hipnose. E o ponto é o seguinte, hipnose, se você não faz com a preparação de ver com a pessoa antes, eu fui fazer com a Mônica Iose. E na verdade surgiu lá na hora, não ia ter preparação nem nada. Aí no intervalo eu falei, ô Fátima, pode não rolar. Você sabe disso. Ela falou assim, não, Alberto, eu sei que é uma ferramenta séria. Se não acontecer, eu e o Dr. Fernando, que também entende hipnose, vamos explicar que, olha, é um fenômeno psicológico real, que pode ser usado em terapia, mas que agora não rolou porque ela não se concentrou, ou porque o ambiente não era mais propício. Ou seja, a gente não vai colocar em xeque um tema. É você falar assim, será que o estudo das emoções é uma bobagem? Cara, não faz sentido, entendeu? Você pode até fazer um duelo, né? Ekman, Feldman, um duelo, igual você consegue na própria hipnose. O livro dela tá aqui atrás. Você consegue fazer um debate acadêmico, enfim, com os meandros, né, das teorias, mas criar no meio de comunicação uma polêmica envolvendo temas pacificados da ciência eu acho meio ruim. Sim. Então a sua visão seria, por exemplo, não dar um espaço para esse tipo de situação. Eu não daria esse espaço. E eu não acho que isso tenha a ver com opinião, porque ciência não é questão de opinião. Opinião é eu saber o que vai fazer com o pessoal que tá, igual o Boulos vai falar a respeito de quem tá na rua em São Paulo. Tá. Cara, aí não tem uma certeza absoluta. Mas falar sobre o formato da Terra, falar sobre gravidade, falar sobre questões que são tão pacificadas, a gente não deveria dar abertura para grandes meios de comunicação, e os podcasts estão aí, os youtubers estão aí, para poder falar daquilo que já ninguém tem mais dúvida, entendeu? Eu acho muito ruim isso. Esse eu acho que entra mais no estilo do Flow, né? É aquilo lá, eles querem perguntar tudo de qualquer coisa e deixar qualquer um falar, né? Por exemplo, você falou da situação sua que você estava no programa da Fátima, mas é um contexto totalmente diferente, não é rebaixando o pessoal do Flow nem nada, mas você está falando da Fátima Bernardes, jornalista, com um doutor, um médico, e aí você está falando do Igor e do Monark, que eu falei, não é comparando, mas são contextos diferentes, né? Eu acho que eles não teriam nenhum preparo, mesmo se eles tentassem buscar eles por eles ali, ou, por exemplo, colocar um convidado ali no mesmo dia, entendeu? Para falar sobre essa pauta. Eu acho que não deveria ter essa pauta, porque o Xandão pode falar de musculação. O Xandão tem muita coisa legal do Xandão sobre seguir suas metas, sobre como lidar com o seu dia a dia. Inclusive, Super Xandão, Double Biceps está convidado para vir aqui no Metadata, viu? No episódio comigo com o Alberto. Aquela análise que a gente fez em vídeo, a gente vai fazer ao vivo, presencialmente contigo. Topa? Vamos ver se é o último herói da Terra mesmo. E eu prometo, Xandão, que eu faço pelo menos meia hora de esteira todo dia, até o dia. E eu não vou falar nem provavelmente, nem supostamente. Eu vou falar assim, você é maluco. Pode deixar comigo. Eu vou falar. Ai, cara. Falamos do Super Xandão e o Spook, cara. Spook Houses. O ponto é o seguinte, o que me incomoda, não do Spook, mas os diálogos acerca do Spook. Tá. Pra mim, a gente não pode confundir os campos do conhecimento. Eu tenho conhecimento científico, tenho conhecimento filosófico, tenho conhecimento do dia a dia, por exemplo, que as pessoas têm, e eu vou ter conhecimento dogmático ou religioso. Show. Se você vai falar de um conhecimento que é dogmático, eu não tenho o que falar a respeito. Por exemplo, eu não acredito na literalidade do Antigo Testamento, por exemplo. Eu não tenho que debater com teólogos sobre isso, porque no momento que é um conhecimento dogmático,
que começa lá. Olha, isso aqui é a palavra de Deus. Beleza, eu não tenho que debater. Não tenho que fazer debate a respeito disso. O problema que eu vejo com isso é o seguinte. Existem explicações que vão, de certa forma, invadir o campo da explicação científica. Explicações que ele fornece, você disse? Algumas que ele vai fornecer e algumas que outras pessoas vão falar a respeito. E são afirmações que não se confirmam em artigos científicos realmente relevantes, porque as pessoas confundem alguém ter escrito algo, saiu na revista Planeta, foi publicado um artigo realmente apresentado relevante, por uma banca. apresentado por uma banca de pares, enfim, envolvendo todas essas questões. Então, toda vez que ele fala assim, mas já tem prova que a gente consegue documentar, não são afirmações científicas. Não são afirmações científicas. Então, nesse campo de eu estou provando aqui a questão do que eu consigo gravar tal coisa, que eu consigo capturar. A gente não tem prova. E o problema é que, quando a gente fala daquilo que foge a chamada paranormalidade, pelo termo, se é paranormal, sai da normalidade, não vai ser testado. Se a gente pensa, por exemplo, em fenômenos que chamam de fenômenos espontâneos, como telepatia, esse tipo de coisa, eles têm uma característica que eles mesmos dizem, que são fenômenos erráticos, que acontecem sem controle. Se acontecem sem controle, eles não vão poder ser avaliados pelo método científico. Sim. Agora, no ponto da crença, as pessoas acreditam naquilo que elas quiserem acreditar. Inclusive, eu acredito em multiverso, eu acredito que a gente vive na Matrix, acredito mesmo, cara. Depois que eu comecei a estudar hipnose, estudar alguns fenômenos psicológicos, eu acho bem razoável aquela ideia de que a gente vive uma Matrix. Só que eu não vou chegar pra você e falar, Vitor, claro que é uma Matrix. Não, porque eu sei que é uma crença. E como toda crença, ela não é refutável. A refutabilidade é a base de qualquer afirmação científica. E o ponto é, eu conseguiria explicar, não vou falar que sobre isso porque eu não sei, mas a gente consegue explicar com base em psicologia e com base em explicações sobre como hipnose funciona aquilo que acontece nos vídeos do Spook. Sim. Aquilo que você fala é, por exemplo, quando ele pede e começa a... Monark, eu tô vendo aqui, Monark, você tem aqui um momento... Tipo isso? Por exemplo, ele frequentemente pede para as pessoas engajarem a imaginação delas com alguma coisa. Tá. Sugestão. Isso pra mim é uma sugestão. Então, usando a navalha de Ockham, que é a forma que a gente vai usar para falar desses temas de uma forma mais científica, eu posso ter explicações que são mais simples. Não simples no sentido de serem menos importantes, mas que eu preciso de ter menos subterfúgio para explicar. É muito mais razoável eu imaginar que é hipnose, eu imaginar que é sugestão, do que eu imaginar que, na verdade, existe um espírito que está aqui no mundo paralelo e que eu consigo ver esses espíritos. Então, o primeiro ponto é, se é falar da dogmática, se é falar da questão da crença, eu não tenho que falar sobre crença. Pronto, já morreu aí. Eu não tenho que falar de crença. Inclusive, eu sou amigo do Iago, do 2D de Teologia, e a gente discorda de vários elementos dogmáticos. E não deixamos de ser amigo por conta disso. Eu não tenho que brigar com você se você não acredita que a gente vive na Matrix. Você acredita que a gente vive na Matrix? Cara, tenho pensamentos dúbios, mas acho que no geral não. Tá de boa. Tá de boa, a gente não tem que brigar por conta disso, entendeu? Sim. Mas falar que aquilo não pode ser explicado por meio da ciência. Mas hipnólogo tal. Esse hipnólogo, o que ele já estudou de psicologia? Qual é a certificação dele? Eu não vou falar, eu não quero usar carteirada da autoridade, não. Não é porque eu sou formado em psicologia e tenho mestrado pelo FMG e tenho 3 livros publicados, é brincadeira. Eu não quero porque, na verdade, é justamente o argumento que eles usam. Sim. Mas o hipnólogo X disse que não é hipnose. Eu não quero usar desse mesmo argumento, mas usando esse mesmo argumento da autoridade, por que a opinião desse hipnólogo tem qualquer relevância? O que esse hipnólogo tem noção? Quais os marcos teóricos? O que ele sabe sobre efeito placebo aberto, sobre Irving Kirsch, sobre Spiegel? O que ele sabe sobre isso? Não sabe nada. Então, você usar de celebridades, inclusive é uma coisa que o neuromágico, o Nicolas fala muito melhor do que eu, mas usar de celebridades para ratificar as suas afirmações não me parece ser algo que deveria ser considerado. Porque se for assim, a Oprah
que é uma das pessoas mais conhecidas do mundo, deveria ter abalizado o segredo. Cara, a Oprah acredita em qualquer coisa. Ela ratificou o João de Deus, cara. Cara, a Oprah acredita em qualquer coisa. E ela é uma pessoa fantástica, uma excelente comunicadora. Eu não posso usar os números que seriam as visualizações, né? Eu não posso usar as visualizações da Oprah para justificar as absurdidades, não sei qual que é o termo disso, mas esse enorme absurdo que são as afirmações. Então, eu não posso falar nada sobre o caráter do Spook, eu não vou falar nada sobre as práticas religiosas que são do campo da dogmática, eu não vou falar de dogmática, mas que a gente consegue, de uma forma bem simples, explicar aquilo que acontece por meio de psicologia social, por meio de hipnose, claro que sim. Pode ser algo do campo da... Mas, e se a ciência estiver errada, pode ser que a explicação mais complexa tá certa? Pode. Mas a ciência vai falar daquilo que parece mais provável no momento, e o mais provável é que seja psicologia e hipnose. Muito, muito interessante. E eu acho legal, cara, quando a gente tem um diálogo assim, a gente sempre conversa sobre várias coisas na internet, quando o diálogo ele é sério, mas ao mesmo tempo ele tem uma margem para interpretação. Porque como você falou no começo dessa conversa nossa, a ciência ela visa apresentar possíveis explicações, geralmente a mais provável, né? E não a verdade. Não é verdade. Entendeu? Até porque a verdade, no sentido assim mais profundo, ninguém sabe qual que é, né? Porque na verdade a ciência ela vai falar de, se eu pensar em Popper, em que conjecturas, né, refutações, fala assim, bem prolixo, né, igual você disse lá, se eu falo de Popper, eu tô falando de refutabilidade, eu tô falando de usar de um método para poder identificar o que se justifica e o que não se justifica. E é justamente por ser refutável, poder, igual eu falei lá no livro lá das pistas oculares, se aquilo era uma afirmação que poderia ser verdade, mas foi testado que não era. Então, a gente tem que se basear em evidência para falar as nossas afirmações, ainda mais para muitas pessoas, entendeu? Eu acho muito complicado. E é a nossa linha editorial, né? A nossa linha de forma de lidar com a nossa imagem, com o nosso público. Por exemplo, você não é um cara que vai chegar amanhã e vai falar assim, pessoal, hoje eu vou falar por que nós estamos na Matrix. Se você não acreditar, você tá errado, você é um cuzão. Eu não vou fazer isso, cara. Não vou fazer. Inclusive, entendeu? Uma coisa que eu gosto de conversar com você, Vitor, a gente já conversou sobre isso, a gente não precisa preparar acerca da nossa conversa. Sim. Porque se nós dois temos um trabalho baseado em evidência, não vai dar problema. Sim. Não vai ter problema. Eu não vou ter problema de conversar com um médico. Se eu explicar para um médico o que a hipnose faz para controlar a ansiedade, ele vai ficar impressionado. Que interessante. Vou buscar saber mais. Sim. O problema é se eu chego pro médico e falo, mas na verdade o seu subconsciente tem um poder aí a ser liberado. Você precisa criar uma resposta para esse câncer aí. Exatamente, isso é um absurdo. Essa ideia da hipnose para poder reprogramar células de metástase. Cara, já que a gente falou de hipnose, falou de absurdos, e, cara, outro dia eu vi uma situação aí de um conhecimento que está voltando à tona, um negócio muito, muito, muito antigo, já foi popularizado pelo Wilhelm Reich muito tempo atrás, que falam que assim, a forma do seu corpo prediz o seu comportamento. O Cesare Lombroso também popularizou esse conhecimento há muitos anos atrás, né? Que também era hipnotista. O Lombroso era hipnotista? Cesare Lombroso era hipnotista. Não sabia não, cara. Mas é muito doido quando cai um negócio desse no meu colo, quando cai um negócio desse no seu colo da sua área, a gente não sabe pra onde que chuta, né? Porque hoje em dia também tem um ponto que é assim, você bater nisso, não você fazer a argumentação que a gente fez agora. Olha, isso pode ser explicado pela hipnose, por tarará, pode ser visto como público por preconceito. Você tem preconceito porque não sei o que lá, porque você não... Você tem preconceito porque você raciocina. É um preconceito intelectual, né? Mas é muito doido, cara, quando chega esse tipo de situação no meu colo, porque aí você fala assim, pô, eu tô há anos mostrando na internet, na TV, em vários programas de TV, uma linha bem racional da linguagem corporal, que já é uma temática assim, a gente tem uma situação parecida. É muito engraçado que a gente fala de magia. Só que a gente fala da magia na perspectiva de quem não acredita em magia. Tipo isso.
É muito paradoxal. Tanto é que no nosso campo, na sua área e na minha, 90% é charlatão. É complicado. É complicado, né? Então, assim, é muito doido quando você pega e vê um negócio desse em ascensão, em alta, você fala, cara, vou ter que falar tudo que eu falei de novo. E sabe o que eu fico puto? Porque aí você vai lá, você pega e toma cuidado com as afirmações que você faz. Você fala, olha, não existe músculo da mentira. Não, análise de linguagem corporal não é análise de personalidade. Uma análise de personalidade só pode ser feita por alguém com formação em saúde mental. E você toma todos esses cuidados. E aí vem alguém e fala assim, mas eu vi num vídeo, eu vi num curso, que pela forma da sua sobrancelha você é um psicopata. E se você, psicólogo, se eu te contasse que mostrando apenas 3 fotos, você seria capaz de falar tudo sobre a personalidade dessa pessoa? Seria incrível, não seria? Seria revolucionário um negócio desse. Não seria incrível, né? E, na verdade, vou falar um pouco sobre testes psicológicos. Eu trabalhei com testes. Uhum. E existem 2 elementos essenciais para qualquer teste ser levado a sério num papo de adulto. E seria 2 elementos. Um chama confiabilidade e o outro chama validade. O que é confiabilidade? Confiabilidade é o seguinte: eu repito o teste com o passar do tempo e a nota tem que se manter. O Index Agreement. Eu tenho que ter, na verdade. Por exemplo, isso mostra por que a gente tem sérios problemas com o psicotécnico no Detran. Porque é meio absurdo, né? Não vou nem falar aqui da pseudocientificidade por trás de vários testes que costumam ser usados, às vezes, no Detran, mas o teste tem que ser confiável. Só que o teste também tem que ser válido. Válido significa o seguinte: significa que aquilo realmente mede aquilo que ele está supondo que vai medir. Por que eu falo sobre esses 2 elementos? Se eu penso no horóscopo, o horóscopo ele é confiável. Por quê? Eu sou de Capricórnio. Eu sempre sou de Capricórnio. Eu sou leão e... Eu nasci dia 12 de janeiro. Então, eu sempre sou de Capricórnio. Ou seja, o horóscopo é um teste confiável, porque ele não varia. Eu vou sempre ser de Capricórnio, você vai sempre ser de Leão. Mas não é um teste válido, porque não tem nenhuma relação entre o meu comportamento e o meu horóscopo. Na verdade, existe o chamado efeito Forer, né? Que é você se identificar com... Pra mim, a melhor explicação do horóscopo é a do Carl Sagan, dos Gêmeos. As 2 pessoas nascem no mesmo dia, na mesma hora, têm o mesmo ascendente, lá e cá, o mesmo signo, aí um vira mendigo e outro vira médico. Pois é. O horóscopo é bem absurdo. Agora, tem uma coisa legal do horóscopo em relação a essa análise corporal. E o pior é o seguinte: existe um termo na psicologia que é a análise do comportamento, que é uma das linhas mais importantes da psicologia. E mais complexas, creio eu. Pega Skinner, vai falar, enfim. É um trabalho bem importante, um dos trabalhos mais importantes da psicologia. Aí quando o cara se coloca como analista comportamental, existe aí uma vontade de imputar naquela pessoa uma qualificação que não existe, que pra mim induz ao erro. Mas aí tem uma coisa bem interessante. Essa análise comportamental engana tantas pessoas, primeiro porque tem um nicho aí, né? Um nicho que é muito rentável, que é o nicho de trouxa. Esse nicho aí, cara, é um nicho. Se eu nunca fui cancelado, dessa vez eu vou Esse é um nicho que dá um dinheiro. Nicho de trouxa. É um nicho específico do marketing digital. Você pode depois pesquisar, tem vários nichos, né? O nicho do cara, tem 2 nichos que são importantes. É o nicho de trouxa. E tem um segundo que eu acho, aí eu não fico achando engraçado, eu acho um fundo da dó, que é o nicho do desesperado. Sim. Quando você tem um nicho de trouxa, que aí o cara vai gastar a puta desse negócio mesmo, nem desesperado, que é só queimar dinheiro mesmo, e tem um nicho de desesperado que me dá pena. Porque o cara tem uma doença... Não sabe mais o que fazer. Não sabe o que fazer e acaba caindo nesse tipo de coisa. E aí, ele tá já nesse ou nicho de trouxa ou nicho de desesperado. Isso é uma tese científica, certo? Sobre marketing digital. No momento que essa avaliação, esse tipo de avaliação, ela é 100% confiável, e ela é confiável. Pensando no termo técnico de confiabilidade, como a nota se mantém. Porque se eu vou falar do comportamento de alguém, da personalidade de alguém, a partir do formato, pois o Vitor tem uma cara aí de psicopata. Eu vou fazer essa mesma afirmação com o passar do tempo, se o formato do seu corpo, do seu rosto, ou da... Engraçado, né? Tanto tempo pro direito largar os absurdos que vieram de Lombroso. E Lombroso era um cara legal. Lombroso,
Lombroso não era um cara errado, não. Lombroso colocou-se à prova. Ele, inclusive, chegou a mudar várias das suas afirmações. Ele queria testar aquilo. Claro que teve vários vieses. Mas no momento que o direito finalmente se larga disso, de falar do formato do rosto, chegam pessoas querendo expandir isso pro formato do corpo todo e não tem realmente validade alguma. Pode ter confiabilidade, porque essa nota vai se confirmar sempre. Mas eu acho engraçado que a gente chega naquele momento que o poste começa a mijar no cachorro, né? Porque eu tô sendo polêmico agora por falar de uma coisa muito óbvia. Óbvia, é. Você discorda de mim? Nem um pouco, cara. Não, e eu acho um absurdo, assim, na minha perspectiva, eu acho uma irresponsabilidade o repasse de conhecimento, no sentido assim, cara, eu já fui prestar consultoria, treinamento para agentes da lei, né, policiais. Eu cheguei lá no batalhão e quando eu fui ministrar o meu treinamento, os caras, mas você não vai falar pra gente daquele negócio lá do batom, se a menina borra o batom? Eu fiquei com essa cara que você tá agora. Eu falei, ué, batom? O que tem a ver? O que tem a ver o batom? Não, porque veio um cara deu um treinamento pra gente aqui de análise de comportamento, aí eu já falei, cara, lá vem. Disse que tem perfis, por exemplo, a menina que sempre borra o batom, né, passa pra cima, ela é uma predadora sexual. Essa foi a informação. E aí ele começou a falar uma série de coisas, tipo assim, não, porque o cara explicou pra gente que se a pessoa tem uma ruga aqui, é uma pessoa raivosa, é o tipo de suspeito que pode vir pra cima da gente. Então olha o perigo desse conhecimento caindo em pessoas de interesse. Por exemplo, um agente da lei. Imagina se você deu o azar de ter uma cicatriz aqui, alguma coisa que tem essa marca e o cara já fica assim, ó. Aí você, ó, Roberto, é ele mesmo, ó a cara de estuprador que ele tem. Isso aqui. Não, e já existem tantos vieses sociais, né? Exato. E aí você vai colocar mais um. Vai colocar mais um, é uma coisa muito complicada. E eu não sei se essas pessoas que dão esses cursos pseudocientíficos, e aí é pseudociência mesmo, porque se eu tô falando que psicólogos identificaram, não, peraí, não identificou nada disso, não existe isso, isso é pseudociência mesmo. Eu não sei se eles são iludidos e realmente acreditam nisso, enfim, ou se eles simplesmente estão querendo dinheiro, né? Estão aproveitando o nicho. Agora, estão ganhando bem, é o nicho, esse nicho aí é um nicho muito rentável. Rende bem. Cara, pra gente finalizar esse nosso último bloco, né? Eu quero entrar agora em histórias, porque você já passou muita situação. Uma história que eu vejo muita gente perguntar. E quando a hipnose não funciona? E eu já vi um vídeo de um cara, esse maluco aí, famosão, e ele fazendo lá pra uma plateia, acho que era um curso e tal, um cara de terno, bem apessoado, e ele faz com a moça, acho que é mãos coladas. E não cola. E aí, tipo, todo mundo filmando, olham em volta dele. Não, é porque você não se concentrou direito. Pois é. O ponto é o seguinte. A gente não consegue ter certeza absoluta que o fenômeno vai acontecer. Isso não existe essa certeza. Então, se você vai fazer uma demonstração para uma plateia, você tem que fazer uma triagem. Então você vai fazer algum exercício qualquer, em geral esse mesmo da mão colada, vai fazer essa triagem, faz com todo mundo, nem todo mundo vai colar, uns 15, 20% vão colar muito bem, mais ou menos a metade vai colar, mas vai sair rapidinho, enfim. Eu vou fazer uma triagem e essa pessoa vai chegar, eu vou selecionar as pessoas que responderam melhor. Show de hipnose de palco não é fingimento, você faz uma triagem. Se eu tenho em torno de, estatisticamente, 15 a 20% das pessoas que tudo funciona na hipnose, então eu só preciso de amostragem. Sim. E se nessa demonstração, até cheguei a ver esse vídeo, tinha muita gente, podia ter sido feito um teste antes. Agora, se eu vou fazer, por exemplo, com você, vamos fazer uma hipnose. Eu tenho que deixar claro que, olha, pode rolar e pode não rolar. Pode acontecer de não acontecer também, entendeu? O problema que eu vejo é que é um pouco de ruim você simplesmente julgar pra pessoa. Ah, mas você não se concentrou. Eu acho ruim porque essa pessoa a pessoa pode ter se concentrado muito bem, mas simplesmente ela não saber se comportar adequadamente. É eu chegar pra alguém, ela faz uma acrobacia, e essa pessoa faz acrobacia ruim, eu falo, olha, é que você é muito ruim nisso, você não devia fazer isso. Então falar a culpa é sua, falar assim, você não foi muito bem, dá a impressão que essa pessoa é uma pessoa ruim, uma pessoa que não vai ser hipnotizada. Uma coisa que eu gosto de dizer sempre é, se for hipnotizar alguém,
Lembra que, com o passar do tempo, as respostas vão melhorar. Só que o ponto é que o contexto de uma hipnose no mano a mano, por exemplo, eu vou fazer com você. Não tem uma plateia, então você vai saber a experiência que você teve, você vai poder entender o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. Agora, se eu vou fazer uma demonstração numa plateia, é um risco totalmente desnecessário. Inclusive, eu não queria ter hipnotizado a Mano Queiroz daquele jeito. Porque não teve triagem, não tem nada, podia ter acontecido. De não ter rolado. Mas rolou. Mas rolou. Aliás, isso aí foi muito bom, que foi pro vídeo show depois. Foi pro vídeo show, mostrou ela sem voz no vídeo show, foi tudo no mesmo dia, né? Aí foi muito legal porque foi muito espontâneo. Mas foi fantástico? Foi, mas podia também não ter acontecido. Sim. Podia não ter acontecido. E o hipnotista tem que saber lidar com isso. Na verdade, um grande ensinamento para hipnose é: mais importante do que o que acontece, é como você reage com o que acontece. Então, por exemplo, a reação do hipnotista em relação à suposta falha, e eu falo suposta falha porque não é uma falha no sentido de que aconteceu algo que não estava previsto. A mão não colar está previsto dentro dos comportamentos que podem surgir, entendeu? Mas o ponto é, mais importante do que a mão não colar, é qual é a reação que você tem quando a mão da outra pessoa não cola. Então você pode falar assim, olha, hoje não aconteceu. Mas depois, em outro dia, com outro contexto, talvez em outro lugar, você vai poder participar melhor. E vai funcionar. O problema é você simplesmente dispensar. Você não pensou nada, enfim, não tem um certo acolhimento. Porque quando a mão não cola, quando o fenômeno hipnótico não acontece, o sujeito sente uma certa decepção. Pô, velho, mas não rolou, achei que fosse rolar e tal. Eu acho que o hipnotista cabe a ele dar um certo de acolhimento, entendeu? Tá, não, legal, cara. E as histórias da hipnose? Quais são as suas histórias, Albertinho? Cara, eu tenho umas histórias bizarras. Dei um curso em São Paulo. E meu curso chamava Hipnose de Rua, Street Hypnosis. Tá. E eram 6 dias. E a proposta era a seguinte. A gente tinha aula de manhã, uma aula teórica de manhã. E à tarde os alunos iam pra rua treinar com o desconhecido. Tá. Porque eu queria que eles tivessem certeza. Olha, se rolou, não foi com a pessoa que tava, enfim, é uma pessoa que era desconhecida. Quer mais Eu água? vou aceitar um pouquinho de água. Opa, enquanto você vai falando, eu vou colocando pra... Aí, vamos fazer. Aí, só que os 2 primeiros dias, os alunos treinam entre si. E aí, um aluno chegou assim, ô Alberto, eu, nem o Zequinha, nem o Luizinho fomos hipnotizados. Falei, cara, olha só, esse curso não é de auto-hipnose, é de aprender a hipnotizar. Se você for fazendo auto-hipnose, você vai melhorar a sua resposta sim. Mas aqui você vai aprender a hipnotizar. E nem todo mundo consegue responder tão bem a hipnose, mas todo mundo consegue aprender a hipnotizar. Hipnotizar as pessoas. Aí ele falou assim, não, eu descobri o que aconteceu. O curso é tão caro, porque na verdade só nós 3 pagamos. O resto deve ser tudo ator que você contratou, porque aí a gente faz os exercícios, dá certo, e vocês têm que pagar o cachê desses atores. Eu achei engraçado, falei, cara, olha só. O cara tava falando sério. Falou sério. Não era zoeira? Não, ele tá querendo pegar o dinheiro de volta. Eu falei assim, olha só, vou fazer o seguinte, hoje é o 2º dia. Amanhã é o dia de fazer com desconhecido na rua. Se você fizer do jeitinho que eu te ensinei as rotinas, lá na rua, você vai fazer com uma pessoa desconhecida, vai dar certo. Ah, não sei, não vai dar certo, pode fazer. Chegou o dia seguinte, né? Hoje é o dia de treinar na rua. Eu tô lá com os alunos e tal, coloquei uma plaquinha lá, hipnose grátis. Você provavelmente já viu essas plaquinhas e tal. E aí, chegou uma doninha na Avenida Paulista andando, e ele foi abordar a doninha. Eu falei, pelo amor de Deus, que seja uma pessoa que responde muito bem a hipnose, né? E essa doninha era aquela que a gente chama de sonambúlico, ou sonâmbulo, aquela pessoa que responde num nível absurdo, excelente. Aí a moça lá colou a mão. Eu falei, caramba, graças a Deus. Aí o cara empolgou, e agora a cola passa pro pé, e a mulher ficou presa no chão. Aí ele começou a fazer um sorriso assim, felicidade autêntica. Começou a ter lá aquela felicidade toda, e tirou a voz dela. E agora a sua voz vai sumir. Sumiu. Depois ele falou assim, agora eu vou fazer um presente hipnótico, que é uma sugestão de bem-estar e tal, e falou pra ela seguir, imaginar ela tendo as metas dela, ela até se emocionou um pouco e tal, adorou e saiu. Aí ele todo assim, bem, a pose dele mudou, né, a postura dele mudou e tal. Ele chegou assim, Alberto, nossa, foi incrível, viu? Nossa, muito obrigado.
E agora eu entendo porque o curso é caro. Porque ter uma estrutura como essa, para conseguir também os atores externos... Aí no momento que ele falou, atores... Não, eu já entendi, ué. Você tem que pagar também os atores que vão ficar passando perto da gente na rua. Na Avenida Paulista. Eu falei, você tá de brincadeira. Aí nesse momento, eu falei, os meus recursos didáticos para explicar o fenômeno foram esgotados. Eu não consigo. Se a pessoa acha... Você explicou na teoria, na prática... O cara escolheu uma mulher aleatória na rua e deu tudo certo. E ele ainda falou que isso... Aí ele falou assim, não vou pedir o dia de volta não, mas vou embora. Porque eu já vi e tal, o showzinho como que é e tal, mas eu vou deixar o dinheiro aí porque eu tô achando que vocês estão saindo aí no prejuízo com esse curso, pela quantidade de ator. Aí essa foi uma das histórias que eu tive em curso. Agora tem uma história familiar que foi o exorcismo na família. Um exorcismo na família? Na verdade, eu já fiz uns 35 exorcismos na minha vida. Caraca, você é igual o casal de Invocação do Mal lá. Ó. Mais ou menos. Só que dos Warren. 35, Alberto tiveram Warren. uns 3 que não fui eu que coloquei o demônio. Outros você. Geralmente eu colocava o demônio, a pessoa pedia. Eu quero ter experiência psicológica junto do exorcismo. Pô, beleza. Aí te dá a sugestão do demônio ir. O demônio, aí a pessoa sente o demônio, né? Sente, se contorce e tudo mais. E na verdade tem adrenalina, porque na verdade esse tipo de sugestão acontece inclusive na igreja. Leva a disparo do sistema nervoso simpático. Então o cara começa a suar, começa a ter o tônus muscular vai aumentando, vai ficando mais contraído e tudo mais, enfim. Aí, tava no aniversário. No aniversário da família, de boa, tranquilão. Não vai dar problema, né? Tá tendo uma bandinha. Tem uma bandinha lá tocando e tal. Faz hipnose, Alberto? Faço. Tem um plano de fazer hipnose que é o seguinte: quando você faz hipnose, tem a tendência as pessoas que estão no ambiente que nunca viram aglomerar e querer ver o que era. Aí eu fiz as hipnoses e tal, aí a menina falou assim: eu queria fazer uma vida passada. Vamos fazer, ué, de boa também. Quem nunca fez? Já fiz várias vidas passadas. As vidas passadas, eu não acredito que foram realmente vidas passadas. Mas as pessoas não estão fingindo. Na verdade, pra mim são metáforas que a mente traz pra poder explicar o dia a dia, enfim. São reais na perspectiva de quem tá sentindo, mas eu não vejo evidência pra existir vida passada. Mas enfim, a experiência é bem legal. Aí fui fazer a vida passada. Fizemos uma, fizemos duas, agora vou encerrar, vou fazer a última. Quer fazer mais uma? Quer fazer mais uma e tal. Aí nesse momento, a menina contorce. E chega assim, eu pergunto, e agora em que época que você está? Por que você me chamou? Eu, chamei não, a gente tá fazendo uma vida passada. Cara, foi espontâneo. Espontâneo. Tô fazendo uma vida passada. Cara, aí nesse momento, a minha mulher começou a ficar com medo. E a minha mulher já viu esses negócios todos várias vezes. Minha mulher, por exemplo, um dia, eu tava fazendo um atendimento de terapia e eu tinha combinado de depois do atendimento encontrar com o pessoal na lanchonete. Minha mulher perguntou, por que você tá chegando? Falou, vou demorar. Demônio. Já entendeu. Ela nem questionou. Eu sabia que era demônio. Ela nem... Enfim. Então minha mulher já recebeu mensagem minha falando demônio. Então quando ela viu lá, no aniversário, e ela começou a ficar com medo, eu falei, não, isso é sugestão. Eu falei, quem é você? Aí falou assim, eu sou Áurea. Aí eu, quem que é Áurea? Áurea. Aí o povo da casa começou a ficar desesperado e começou a colocar a mão assim, ó, e começar a fazer oração, sabe? Começaram a fazer uma roda de oração. Foi, o que aconteceu? Ela morreu aqui na casa. Ela era a bisavó aqui na casa. Olha que trollagem. Cara... A pessoa tava acreditando mesmo? Cara, tava todo mundo acreditando. Na verdade, a menina tava acreditando. A menina tava acreditando. A menina que tava supostamente incorporada. Aí quando ela falou Áurea, e ela começou a se contorcer, e ela fez uma coisa bem engraçada, assim, do ponto de vista fisiológico, porque ela tava deitada. E quando eu falei pra ela abrir os olhos, ela subiu igual uma tábua. Ela subiu, tipo, em vez dela levantar, assim, o corpo, tipo, ela tá deitada assim, ó. Em vez dela levantar aos pouquinhos, ela levantou tipo assim, ó. Tipo assim, sabe? Tipo como se fosse uma tábua. Eu pensei, vi aquilo. Claro, o sistema nervoso simpático tá disparado. Então isso é adrenalina, cortisol. A pessoa vai ficar com um pouco mais de força mesmo. E a contração muscular vai favorecer esse tipo de movimento. Foi minha explicação, que eu achei bem razoável. Ela tava com a mão suada. Sistema nervoso simpático. Isso aí é só sugestão. Nesse momento, cara, a minha mulher já começou a ficar com medo. E minha mulher ficar com medo é complicado, né? Porque ela já tá acostumada a ver essas paradas. Ela já viu bastante coisa, né? Dessas coisas assim. Aí o menininho começou a chorar. É a vovó? Aí a mãe dele, vem cá, vou rezar. E começaram a rezar. Aí eu falei, vocês estão de brincadeira. Vou fazer só sugestão. E vai sair. Ela, chama meu filho. Aí falou o nome do filho dela.
Você tá de brincadeira. Aí chegou o cara, chapadaço. O cara tava tipo, totalmente alcoolizado. E o que foi? Nossa, filhinho, que bom ouvir seu nome. Chega perto, você tá de brincadeira, cara. E eu lá. E detalhe, nesse momento, a banda já tava tocando pra ninguém. Uhum. Aí ia cantar parabéns e tava todo mundo lá pra baixo. Que exorcismo doido, cara. Aí, cara, aí a pessoa chegou assim... O que foi? Ah, meu filho, vem cá. Aí abraçou o filho nem entendeu direito o que era, abraçou, ele foi embora. Aí eu falei, agora você vai sair. Eu falei, fecha os olhos, tocar o dedo, você vai embora e tal. Aí ela abriu o olho. Jamais sairei. Aí nesse momento chega meu pai. Ó, Beto, termina logo aí, conta parabéns. Meu pai agiu da forma correta, né? Que você imagina. Que não é ficar desesperado. Eu falei, cara, isso é claro que é só sugestão. Vou resolver essa parte. Seu pai já se ligou. Tá. Meu pai agiu com uma frieza. Teve esse negócio aí, tem que cantar parabéns. E a aniversariante. E já. Você acabou com a minha festa. Peraí, só, eu vou resolver essa parada aqui que tem uma mulher aqui. Possuída. Né? Eu não falei que era possessão, é um fenômeno psicológico. Que tá disparando muita adrenalina, muito cortisol e tal, e enfim. Aí tem uma estratégia que eu uso pra tirar o demônio de forma laica. E, inclusive, se você que tá nos ouvindo tiver que tirar um demônio, é a melhor estratégia. Uhum. Você pergunta o seguinte: o que eu preciso fazer pra você sair? Porque, na verdade, se a mente daquela pessoa criou aquela situação, é claro que ela sabe o que tem que ser feito pra sair, né? E geralmente funciona. Aí ela falou assim: uma oração. Beleza, demorou, vamos fazer oração. Aí ela virou pra mim assim: mas eu sei que você não acredita. Você tá de brincadeira. Fiz catecismo. Não fiz crisma, né? Porque tinha que ir lá no colégio sábado. Mas enfim, fiz catecismo. Sou amigo do Iago. Claro que eu tô apto, né? Claro que eu tô apto. Já claro... tem o selo ali. Eu já tô, claro que eu tô apto. Aí ela falou, aí ela gritou: Pastor Rogério! Pastor, começou a gritar o nome pastor. Você acredita que tinha um pastor convidado no aniversário? Chamado Rogério. Que tava lá dentro, que era da família, que chegou. Só o pastor Rogério pode me tirar. Aí ele chegou. Sai! E acabou. Foi de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Caraca, cara. E aí depois terminou aquele negócio. Eu falei, gente... Aí o pior é o seguinte, eu gosto de fazer hipnose e mostrar que não tem nada a ver. Não, é só um fenômeno psicológico, né? E nesse momento, todo mundo da família começou a me tratar de um jeito estranho. Será que você era um bruxo, né? Todo mundo da família do aniversariante começou a achar assim: ele brinca com coisas muito perigosas. Aí me perguntaram: Alberto, você não teria medo? Cara, eu teria medo se virasse minha avó. Falar assim, ó: Alberto, aqui é Guiomar. Para de brincar com essas coisas. Se fosse minha avó que ninguém conhece, que já faleceu há mais de 30 anos, eu ia ficar morrendo de medo, cara. Eu até me retratava depois. Mas foi um fenômeno psicológico. E o pior foi o seguinte: depois que aconteceu tudo isso, a menina abriu o olho de boa. Abriu o olho, tirou, né? E todo mundo começou a chorar. Chorar? Chorar. Ai, você voltou. Aí ela: aconteceu que vocês estão chorando. Ah! Aí a menina começou a chorar também. Pela sugestão do ambiente, né? Começou a chorar e tava todo mundo chorando. Aí a menina chegou. Chorou, chegou. Nossa, eu machuquei minhas costas. Porque, é claro, né? Muita adrenalina, fez muita força, bateu as costas várias vezes. Hipnose tira essa dor? E quem quer deixar você hipnotizar essa menina de novo? Claro que tira. E aí eu fiz hipnose de novo. Meu pai do céu. Aí eu fiz hipnose. Pronto, trouxe o capeta. Tirei a dor, não. Aí eu tirei a dor. E a história terminou com o final feliz. Ela ficou feliz de ficar sem dor. Foi só isso. Foi só isso. Na verdade, eu tive um exorcismo, foi roubado por um pastor. Atenção, se você é pastor e tem alguém tá fazendo um aniversário, um exorcismo, a gente não rouba o exorcismo, a gente pede licença. Ô, Alberto, você se incomoda? Sim. Posso exorcizar? Por favor. Você acha que a gente pode fazer uma collab aqui agora nesse exorcismo? Aí eu acho razoável. Sim. Mas aí esse dia eu fiquei um pouco chateado. Mas já aconteceu de eu fazer exorcismo também em atendimento clínico. E... na clínica, o cliente ali... aconteceu. Porque o problema é o seguinte: qual que acontece? Eu até conversei isso com alguns amigos da psicologia, eu perguntei o seguinte: vocês têm casos de exorcismo? Porque eu já atendi clinicamente, eu fiz esse caso de exorcismo que não foi espontâneo, e teve outros dois da clínica, que eu fazia hipnose, e a pessoa se contorcia.
e começava a falar, tipo, um hebraico bem estranho, as coisas assim, que, tipo, e eu via que não tinha nada de hebraico. Inclusive, eu conheço algumas linhas de hebraico. E eu falei, tem que saber, ué. Tem que saber. O demônio que não fala hebraico. Cheguei lá, não completou, filho. Isso não é demônio, não. Não é demônio, não, filho. Isso aí não é demônio nada, certo? Demônio mais analfabeto esse. Porra. Como que assim seria capaz de torturar Jesus no deserto? É muito pouco escolado. É muito pouco escolarizado. Eu não vou respeitar um demônio desse, né? Aí, eu tava no atendimento. Aí a menina se contorceu toda, cara. Contorceu toda. E eu fiquei imaginando, né? Por que isso acontece? Aí eu usei a técnica, né? Eu usei a técnica do... o que precisa, né, pra você sair, e geralmente vai funcionar, geralmente vai funcionar. Aí eu perguntei pros colegas da psicologia, olha só, eu fiz uma pergunta meio estranha. Você teve caso de exorcismo? Não. Aí eu descobri que, na verdade, quando a pessoa descobre que você trabalha com hipnose, ela já vai com a mente totalmente preparada pra ter uma experiência dessas, entendeu? Não, é bizarro. Não, e o pior é o seguinte, eu não sei por que tem tanta gente na hipnose que acredita em tanta bobagem, porque a hipnose acaba nos tornando cada vez mais céticos. Não tem como eu ter medo. Ai, o espírito... tá bom, vai. Cara, só história fera. A gente falou pra caramba, esse é o primeiro recorde do Metadata, o episódio mais longo até agora. Eu queria primeiramente te agradecer, Albertão, e pedir para você deixar os seus contatos, seus links, as redes sociais do Alberto já tá aqui na descrição, mas se puder deixar uma mensagem final pro nosso público. Eu agradeço demais aí, Vitor, pela participação, você por ter tido a paciência de chegar até agora e ter assistido aqui o episódio. E eu espero que a gente tenha podido contribuir, né, um pouco mais para esse debate um pouco mais adulto em relação a temas que são mais complicados, são mais sensíveis. E para quem quiser saber sobre hipnose, tem meu canal no YouTube, que se chama Alberto Delisola, e eu tenho um canal extra, que está começando agora, que chama Como a Mente Funciona, em que eu falo sobre análise de animes, seriados, na perspectiva filosofia nerd, e falo um pouco sobre psicologia e neurociência. Então, quem tiver interesse, vai ser muito bem-vindo. Valeu demais, Vitor, valeu, pessoal. Valeu, Albertão. E é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever também no Metadata Podcast e acompanhar a gente nos agregadores de podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, por aí vai. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu!